Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando o primeiro episódio do DetaCast. É um podcast da Detalhar, a agência digital, e nós vamos falar aqui sobre gestão de negócios e marketing também. E do meu lado aqui, meu parceiro Zac Miranda, que vai trazer aqui as nossas convidadas especiais. Bom dia, a gente está começando aqui o primeiro podcast da Detalhar. É uma honra, né, Jair? Esse projeto saindo do papel, cara. A gente tinha lutado por muito tempo para isso dar certo e veio dar certo agora por causa da gestão, né? Porque a gestão que a gente implementou mudou toda a cara da Detalhar, né? Mudou tudo da Detalhar. A gente conseguiu ter tempo agora para isso. Agora a gente tem tempo para implementar um podcast, para fazer, para já estar aqui, ó, não estar na produção e estar aqui podendo apresentar a empresa. E só foi possível graças à PDF Maranhão, né? Então eu vou apresentar aqui a Camila Belo, né? Camila Belo, ela é arquiteta, urbanista, ela é formada desde 2014, né? É empresária desde 2017. Então, uma das coisas principais assim no trabalho dela é o desenvolvimento de fornecedores, né? Uma coisa assim que é bem rara aqui no Maranhão, no nosso mercado, a gente sabe. E é muito importante quando o arquiteto também ajuda a desenvolver o fornecedor, né? O fornecedor local, principalmente. Ela ocupa desde 2023 o cargo de coordenadora do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Maranhão e do Centro Internacional de Negócios, né? Ela tem ampla experiência em gestão de desenvolvimento e ela também tem contribuído para o fortalecimento de parcerias e do crescimento econômico sustentável do Maranhão, né? Porque quando você fortalece o fornecedor local, você acaba ajudando o crescimento sustentável da empresa local, né? Isso. Eu vou apresentar também aqui a dona Jurema Franco. Jurema Franco, ela é mestre em administração, ela é especialista em gestão estratégica, né, de pessoas e administradora de empresas. Ela atua como consultoria nas áreas de gestão organizacional e desenvolvimento de pessoas e ela tem uma experiência como educadora do ensino superior na condução do programa de certificação do Procem, né? E aí, meninas, gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre quem são vocês, começando aqui pela Camila, que eu comecei primeiro, né? Como é que é o seu trabalho hoje e o seu trabalho dentro do PDF Maranhão, né? Então, olá, tudo bom? Como ele já falou, meu nome é Camila, tá? Eu sou coordenadora do PDF Maranhão, que é o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Maranhão. Eu já estou dentro do PDF há 7 anos, né? Então, já conheço bem aí o programa. Mas como coordenadora do programa, estou aí um pouquinho mais de um ano, tá? Então, onde o nosso trabalho estar ali gerando oportunidades de negócios para empresas aqui do estado. Então, nós temos lá um portal onde as empresas se cadastram. Depois aqui ao longo do podcast a gente vai falar mais um pouquinho do portal, vai deixar o link, né, aqui para vocês. A gente vai colocar na descrição, inclusive, o link para o portal PDF. Isso. E aí é porque a partir dali que as empresas geram, né, e aparecem muitas oportunidades para a empresa. Então, ali onde nosso maior, como eu falei, o nosso maior objetivo realmente é estar gerando oportunidade de negócio para as empresas aqui do estado. O PDF, o programa, ele trabalha em prol das empresas do estado do Maranhão, tá? Sim. Jurema. Ok, Zac, Jahide, uma honra estar aqui com vocês. Vamos falar de tempo, né? Eu estou no PDF há 23 anos, né? Quase o mesmo tempo. Quase nasci junto com o PDF, minha história. A minha idade, é quase a idade de Camila também, né? Mas assim, o que é interessante é essa união de gerações. Eu gosto muito de trabalhar com as gerações mais novas, eu aprendo com elas, eu sou muito aberta e a gente aprende a conhecimento, né? Então, assim, minha história com o PDF começou como auditora do PDF, eu auditava, e aí 2 anos depois surgiu a oportunidade, eu passei a coordenar esse programa, então eu coordeno esse programa há 21 anos, né, e tenho assim um prazer enorme de chegar em tudo quanto é de lugar. A Camila diz, tu conhece muita gente, mas todo mundo é uma empresa que já foi certificado, ou então sala de aula, porque como você falou, eu também tenho aí uma experiência de mais de 20 anos no ensino superior, na graduação, na pós-graduação. Então, normalmente as pessoas formadas de 20 anos para cá nas particulares tiveram algum vínculo comigo, né? Então, um prazer estar aqui com vocês. Legal. No caso, tu é coordenadora do Procem
E a Camila do PDF. Isso, eu sou coordenadora do PDF, que é o Programa de Desenvolvimento, e dentro do PDF nós temos o PROCEM, onde a responsável por toda essa gestão do PROCEM é Jurema. Legal, então vamos lá, a gente tem um ecossistema do PDF, correto? Então o PDF ele é um portal que conecta fornecedores. Isso. Então na prática como é que funciona isso? Quem é que procura esses fornecedores? Quem é geralmente o perfil de empresa que está procurando fornecedor? E qual é o fornecedor, por exemplo, ideal, ou qualquer fornecedor, dá para encaixar lá? Como é que funciona? Então, a gente não tem fornecedor ideal. A gente diz que o PDF tem os fornecedores do Maranhão. Pode ser micro, pequena, grande empresa, MEI. Só precisa ter o CNPJ cadastrado no Maranhão, que o PDF está de portas abertas para receber essa empresa. E a prospecção é das duas formas. Nós, o PDF, visitamos empresas, né? E também tem muitas empresas que chegam até nós a partir dos nossos eventos. Muitas empresas, quando nós fazemos lá nossos encontros de negócios, nossas conexões de negócios, né? Então, as empresas conhecem o PDF, né? Falam, esse aqui é um programa, eu quero cadastrar minha empresa, porque ali eu sei que eu vou me conectar com outros, um leque muito, muito amplo de fornecedores. E aí as empresas nos procuram. E também, como é que vocês chegam àquela empresa? Porque tem que ter uma base ali. Não, hoje eu vou visitar aquela empresa. O que acontece? Nós temos, hoje o PDF, eu sou coordenadora do programa, mas o PDF, ele é mantido por 6 empresas mantenedoras, né? Então, que é Vale, Alumar, Eneva, Equatorial, Solar, Coca-Cola e a IMAP. Essas 6 mantenedoras, elas mantêm o programa, elas reportam um valor para que o programa consiga existir e a gente consiga fazer todas essas ações que nós fazemos. Então, como é que... Camille, vocês visitam empresas como? Então, uma Vale ou uma Alumar ou qualquer empresa chega e fala, olha, eu estou precisando de um fornecedor de uma categoria de empresa de marketing. Então, nós vamos em busca no nosso portal, onde qualquer empresa pode se cadastrar lá gratuitamente. Aí vocês encontram a Detalhar, a agência digital. E aí a gente vem visitar a empresa. Porque, às vezes a gente faz indicação, né? A gente contacta aquela empresa para confirmar se o e-mail, o contato comercial está correto. Mas se, não, a gente não conseguiu o contato, mas a gente tem o endereço, a gente sabe onde aquela empresa, onde está localizada aquela empresa, aí a gente marca uma visita, porque a gente faz essa indicação para essas grandes empresas, né, grandes indústrias, com uma forma mais assertiva. E, além das nossas 6 mantenedoras, nós temos hoje um leque de 68 empresas apoiadoras. Essas empresas, elas apoiam o programa, né? Então, vocês conseguem ver. E, além disso, então, dentro do PDF, eu gosto sempre de dizer que a gente tem como se fosse 3 categorias. As mantenedoras, as apoiadoras e nós temos os fornecedores que são cadastrados no nosso portal. Hoje, nós temos mais de 3.500 fornecedores maranhenses cadastrados dentro do portal do PDF. Dentre eles, a Detalhar, a agência digital. Isso. Aí agora vai entrar a importância da Jurema nesse negócio, porque olha só, no PDF lá tem mais de 3.000 e poucos fornecedores cadastrados. Porém, os que se destacam são aqueles que são certificados no PROCEM em suas categorias, né? Tem o PROCEM Qualidade, tem o PROCEM Meio Ambiente, PROCEM Financeiro, Saúde, segurança ocupacional e responsabilidade social. E a gente sabe que quando a gente é certificado, que a gente faz todo um trabalho, né? Sim. Com certeza a nossa qualidade, nossa gestão da nossa empresa, né? Da empresa, vai ter uma credibilidade maior. Sim, né? sim. Com certeza. Aí a gente vai trazer então, Jurema, no caso, nesse contexto, por exemplo, hoje a Detalhar, ela é uma empresa certificada no PROCEM Qualidade, em um braço do PROCEM que é a qualidade, correto? Então isso, inclusive, a Detalhar é a primeira agência digital no Maranhão certificada no PROCEM Qualidade. Qual que é a importância, qual que é o benefício de ser uma empresa certificada hoje e estar cadastrada também dentro do PDF? PDF.
Olha, eu te digo assim, uma empresa, ela sendo certificada, ela já tem um diferencial competitivo. Por quê? A marca de uma empresa certificada, ela carrega consigo credibilidade. Por quê? Porque o Procem, ela é uma norma de referência que tem credibilidade no mercado. As grandes empresas, como as nossas mantenedoras e as empresas apoiadoras, elas conhecem o Procem, sabem o que é, já vivenciaram isso. Então, com certeza, na hora de uma contratação, ela não vai ter dúvida em optar por um fornecedor certificado, porque sabe que tem sua gestão padronizada, sabe que tem colaboradores qualificados, Clientes capacitados, satisfeitos. clientes satisfeitos. Como vocês disseram assim, hoje nós temos tempo para executar uma outra atividade que estava planejada e vocês não conseguiam realizar. Por que vocês não conseguiam realizar? Porque os colaboradores de vocês, eles não eram capacitados o suficiente para assumir as atividades da Detalhar e deixar vocês soltos. Então, tudo isso é o que a gente pode dizer que é um benefício e é um diferencial de Que uma é o que o empresa Procem certificada. proporciona, né, Ju? Pra Exatamente. Uma outra coisa é que dentro desses 3.500 fornecedores cadastrados, se você olhar, tem lá uma série de empresas que tem um selo do Procem. Então, Sim. só em ter aquele selo do Procem no cadastro já mostra que é uma empresa diferenciada. Então, lá está a logomarca, essa empresa aqui, o que é isso? Muitas vezes as empresas chegam para a gente assim, eu quero ter aquele selo. Eu entrei lá no portal e eu vi que tem algumas empresas que têm aquele selo. Eu quero aquele selo para mim. E assim acontece. A outra coisa que você perguntou para a Camila, como uma empresa faz para participar do PDF? E aí eu vou te responder como uma empresa faz para participar do Procem. né? Então, o que é que acontece? A maioria das empresas que participam do Procem é por indicação. Assim, a Detalhar vivencia uma experiência saudável, positiva. Tem um parceiro dele e diz assim, olha, vá para lá. Como você já indicou uma empresa, cliente sua, que você viu que estava com a gestão carente, digamos assim, indicou e hoje é uma empresa certificada. Então, esse é o corpo a corpo, olho no olho mesmo, as pessoas indicando, que é o melhor marketing, né? Sim, sim. A gente pegando assim, como tu falou sobre como o que ela faz para certificar, eu quero voltar e bater numa dor, que eu acho que é isso que inclusive foi o que me fez eu abrir os olhos e dizer assim, cara, eu quero isso para o meu negócio. Eu vou trazer para o meu cenário, eu não estudei sobre gestão, nem sobre administração. Eu sempre fui uma pessoa operacional. Sim. Comecei meu negócio como a maioria das pessoas começam um negócio no Brasil e no mundo. Ele começa o negócio ele fazendo. Sim. O negócio começa a ter mais cliente, ele pega e contrata uma pessoa para ajudar. Contrata mais uma pessoa para ajudar, mas ele ainda está ali no operacional. E por eu me preocupar tanto com a qualidade, eu não saía do operacional. Só que chega um momento, chega um estágio que a gente não consegue mais crescer, a gente fica empancado ali naquele nível. Sim. E o pior é que a gente não, além de não conseguir crescer, a gente só aumenta a pressão sobre nós. Exatamente. Então, todos os clientes, eles vinham para mim diretamente, eu era o intermediador entre o cliente e a minha equipe de colaboradores. Qualquer problema que dava, o cliente procurava era eu, não procurava a minha equipe. E isso começou a virar contra mim e me deixar, assim, doido assim. Eu já estava quase para dar um defeito, né? Assim, eu estava quase para pirar. Então, chega momentos que a gente acaba trabalhando à noite, a gente passa o dia todo apagando incêndio, né? Podemos dizer assim, que são aqueles problemas que acontecem. E isso, para mim, gerava muito desconforto. Por eu nunca ter estudado sobre administração, nem gestão, nem nada, eu comecei o negócio com 16, 17 anos, e agora, nos 30 anos, foi que eu descobri, né, através do Carlos Jorge, um abraço, inclusive, para o Carlos Jorge, foi essa bênção de Deus, esse homem enviado por Deus, para me fazer um convite para o Conexão Negócios, e lá eu vi, cara, eu pensava que isso só dava para fazer quem era gigante, mas eu, pequeno, posso começar a organizar. Então, isso para mim era horrível. Eu passava o dia e sentia que eu não tinha produzido o que eu tinha que produzir, que seria organizar minha empresa ali, né? Coordenar. Eu nem coordenava. Sim. Eu operava junto com as pessoas.
né, Isaac? Isaac, quando ele chegou no ano passado, ele chegou no meio, assim, No meio do furacão. Ele chegou no meio de um Foi uma furacão. loucura. Eu acho até que Isaac deve ter se arrependido. Uma semana ele viu, cara... Eu loucura. passei por esse processo, né, de chegar na Detalhar e ver que era, assim, uma loucura. Muitos clientes insatisfeitos, né? Muitos clientes insatisfeitos e colaborador extremamente sobrecarregado. E eu vi ali na prática, Isso. logo os primeiros dias foram muito difíceis. Mas também uma das coisas que mais dificultou para mim quando eu entrei e que melhorou muito depois do processo do Procem, que eu vou até comentar um pouco mais à frente, foi a dificuldade de se obter informação. Jarrid falando assim como dono do negócio e eu falando como coordenador, né? Sim. Não tinha Então, aquelas a gente informações que Jarrid tinha. a Né? gente como colaborador, a gente tem, às vezes, quando a empresa ela não tem ali um processo de gestão organizado, a gente tem muita dificuldade em obter informação. Isso, perfeito. E isso dificultava muito o meu aprendizado. Eu senti que teve coisas que eu fui pegando com um colaborador, fui pegando com outro, fui pegando com mais outro. E acaba que também a pessoa vai passando sua própria visão, Sim. né? Porque a empresa em si não tem aquela visão integrada do negócio, de todo mundo ter basicamente a mesma visão. É uma coisa que não tinha, né? Então, cada pessoa ali, ó, esse cliente ele é desse jeito, tu faz assim. Esse outro cliente aqui, ele é desse jeito, então tu faz assim. E nisso eu fui pegando um pouquinho de cada e tal. As coisas ficavam na nossa cabeça, né, Isaac? Exatamente. E aí, Jarrid, eu queria fazer parte disso, assim, pelo diagnóstico da empresa. E uma das coisas que me chamou muita atenção num dia de uma visita de acompanhamento foi um depoimento do Jarrid, que ele disse assim: Jurema, às vezes eu tenho um coordenador bem aqui, ele dá uma ordem para o empregado. Ele diz, por exemplo, assim, ó, você vai pegar uma advertência porque você cometeu alguma falha grave, alguma coisa assim. O que acontecia? Depois, esse colaborador, ele ia lá onde o Jarrid, e o Jarrid dizia assim, não vai ter mais nada disso. Passava a mão na cabeça e tirava a autoridade do coordenador. Exatamente, e ele me colocou isso. E esse coordenador já ficava insatisfeito, porque onde é que está a minha autoridade? Eu faço e a liderança desfaz. Por quê? Porque ele não se via, ele não exercia o papel da liderança. Ele exercia o papel da operação, quer dizer, ele era o maior colaborador que a empresa tinha, o maior operacional que a empresa tinha, e não o líder que a empresa precisava. Isso adoece e traz uma insatisfação muito grande para o dono do negócio. Sim. E às vezes a gente fica cego sem saber como crescer, cansado, sem saber como produzir na área de gestão, não na operação. E essa era uma dor minha, né? Então, quando eu descobri sobre o Procem, eu falei, cara, eu quero fazer isso. Foi difícil demais, porque eu nunca fui uma pessoa organizada assim E aí, esse processo, só que o grande diferencial são as consultorias que a gente veio recebendo durante o processo de certificação, né? O professor Tadeu também ajudou pra caramba a gente, estava sempre disponível, vindo para nos ensinar, lendo lá todo o manual de instruções, né, os requisitos, explicando, tirando dúvida, fazendo os rascunhos dele e abrindo a nossa cabeça para como que a gente poderia aplicar isso dentro do nosso negócio. Sim. Eu tenho a empresa de um amigo meu, que é o Grupo Atos, na verdade um casal de amigos meus, né? Que é o Paulo e a Laís. A empresa deles hoje é um grupo, né, de várias empresas que trabalham principalmente na parte de consultoria em planos de saúde e seguros, e hoje eles estão já no Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Que maravilha. Então eles cresceram muito rápido. Eu até acredito que eles têm menos de 10 anos. Menos de 10 anos. E se não a maior operadora de seguros e plano de saúde aqui no Maranhão. Já é uma referência, inclusive eles são muito copiados em alguns pontos, né, de algumas ações que eles executam. E o Paulo, ele é administrador, né? O que vocês imaginam? Claro, vocês não conhecem o negócio dele, mas o que vocês imaginam que ele deve ter feito para conseguir ter essa expansão? Aí já pegando alguns gatilhos aí do que é gestão da qualidade, processos e tudo. Jarrid, às vezes um negócio ele cresce pelos diferenciais que uma empresa tem. Né? Ele pode ter um produto diferenciado, seja um inovador, as relações que ele tem, as próprias oportunidades, o network dele, tudo isso vai facilitando o crescimento de um negócio. Só que vai chegar um momento que, se ele não tiver os processos da gestão organizada, o negócio vai passar a sufocá-lo.
como o teu negócio estava fazendo contigo. Sim. Vai chegar um momento em que muitas vezes a gente vê a empresa que elas faturam muito bem, mesmo assim ela não tem uma boa lucratividade. Por quê? Porque os custos não são trabalhados, a equipe não é trabalhada, uma série de outros fatores, né? Então, assim, como é que está expandindo? Isso está satisfeito? Esse negócio está trazendo prazer para aquele dono? Porque muitas vezes um negócio, você fica tão sobrecarregado, que aquele negócio ele não te dá mais prazer. Não é? Ele não te dá mais prazer. Aí é hora de você lançar mão de melhorar, de aperfeiçoar a tua gestão, para que você tenha um negócio que ele seja sustentável, que ele seja próspero, mas que ele não dependa exatamente só de você. Maravilha. Isso reflete em quem é funcionário também, né? Sim. Porque se o dono tá todo tempo estressado, tá todo tempo sobrecarregado, aí ele já chega, aí fica aquele clima no ambiente de trabalho, daqui a pouco tá todo mundo estressado, todo mundo E sobrecarregado. aí o ambiente não fica produtivo. Exatamente. E aí, como tu falou, vai chegar a ter um momento que ele vai estagnar e ele não vai conseguir. Eu vou crescer para onde? O que que eu faço para eu sair daqui aonde Exatamente. eu parei? Os anos passam, mas ele continua no Exatamente. mesmo degrau da escada. Porque assim, muitas vezes assim, eu atingi um resultado, ok, mas como você atingiu esse resultado? Com eficiência ou sem eficiência? Porque ainda tem isso. Você pode alcançar um resultado, mas assim, com muito custo. E muitas vezes, quando você não mede, por exemplo, quando você não tem indicadores de acompanhamento, acontece, e muita gente vê nas empresas, elas estão pagando para trabalhar, porque elas não acompanham os números. Então, acontece muito quando você não tem uma gestão organizada. Sim, inclusive, tem um outro colega meu que sempre foi um fornecedor, não, sempre não, ele começou, mas ele já tem 9 anos que ele é o nosso fornecedor contábil e de RH, que é a Q7 Contabilidade, do meu amigo Hudson. Uma das primeiras coisas que ele me ensinou foi a seguinte, nesse período que ele entrou, a minha finança era misturada com a finança da agência. Então, o dinheiro caía na conta da agência, e aí eu usava o cartão da agência para pagar minhas despesas pessoais, comprar aquilo e tal. Pagava minha casa, tudo pelo cartão da agência. Sim, a mistura. Isso. Cara, e o Hudson, ele é um cara tão inteligente, ele também é administrador, ele é contador, ele tem uma gama muito grande de empresas que ele trabalha, que ele fornece nessa área contábil. E uma das coisas que ele me falou, cara, a primeira coisa que tu tem que fazer é separar a tua finança pessoal da tua finança da empresa. Porque daí tu não vai conseguir medir, e isso traz aí indicadores, né? É o básico do básico, tu tem que separar uma coisa da outra. Senão tu não vai conseguir medir se a tua empresa tá ganhando ou perdendo. Sim. Ele até me perguntou na época, quanto que tu acha que é o teu Prolabore? E aí, primeira coisa, o que é Prolabore? Que eu não sabia, né? Aí ele disse, olha, eu disse assim, eu não faço ideia de quanto que eu ganho por mês, mesmo usando o cartão da empresa. Eu não fazia ideia. Ele disse assim, então tu não sabe se tu tá tendo lucro ou prejuízo. Porque tu pode estar sufocando a tua empresa com os teus gastos. Sim. E aí eu, caramba, isso abriu minha mente. E aí, inclusive, o Hudson da Q7, eles são um dos patrocinadores desse episódio aqui da gente. E aí, cara, isso muda tudo quando a gente começa a olhar para indicadores. A partir daquele momento, eu já separei. Finança pessoal é o primeiro passo. E aí, inclusive, ele vem me ajudando também a organizar algumas questões contábeis, sempre tirando minhas dúvidas ali sobre esses pontos. Sobre indicadores, assim, isso é algo que, para mim, eu não fazia ideia. Parece loucura, né? Assim, como? Mas como? Alguém que tem uma empresa há 15 anos... Eu lembro que a Jurema, quando ela vinha me fazer a visita, Zac, ela disse assim, eu disse assim, não, Jurema, eu acho que nossa empresa não tá nada bem, cara. A gente precisa desse Procem. E ela disse assim, Jarrid, a tua empresa tem quantos anos? Eu falo, na época tinha 13 anos. Ela, não, Jarrid, então vocês estão fazendo quase tudo certo. Porque para uma empresa sobreviver por 13 anos, vocês estão fazendo quase tudo certo. A maioria das coisas vocês estão acertando. Mas sobre gestão, sobre números, sobre relatórios, eu não sabia. E qual a dica que tu dá para quem está assistindo esse episódio e que também não entende nada de gestão? E quando tu fala de indicadores, a pessoa pensa que vai estar sozinho. Como é que o Procem entra nessa consultoria?
Olha, Jarrid, existe uma diferença grande entre tocar um negócio e administrar um negócio. Então, assim, antes do Procem, o que é que você fazia? Você tocava o seu negócio. Tinha um cliente, tinha um nome, alguém indicava e você ia fazendo as coisas acontecerem. Só que isso ia chegar num momento que isso ia levar a tua empresa inevitavelmente a uma situação de dificuldade, talvez até um fechamento da empresa. A outra coisa é quando você administra uma empresa. Onde é que o Procem entra? O Procem, ele é um sistema planejado, organizado e monitorado, né? Você sabe disso. Então, nós chegamos na empresa, né, e implantamos todos os requisitos, que começa ali com o contexto da organização, que é uma coisa que a maioria das empresas não fazem. Como é que eu estou? Qual é o meu posicionamento no mercado? Quem são os meus clientes? Quais as necessidades dele? Eu estou atendendo às necessidades dos meus clientes? Então, quando o Isaac chega e diz assim, muitos clientes, cheguei aqui, muitos clientes insatisfeitos e tal. Por quê? Porque o Jarrid não conhecia as necessidades dos clientes dele, talvez pudesse até conhecer, mas não estava atendendo essas necessidades. Porque ele estava fazendo tudo. Não estava fazendo o operacional, a gestão. Exatamente, e não tinha como mas dar não conta, estava né? atendendo essa necessidade. Então, o Procem entra exatamente aí, desde a análise desse contexto, qual é o papel dessa liderança no negócio, que aí entra aquela separação entre você é líder, você faz gestão e você tem uma equipe de colaboradores que vai fazer a execução. Então, o Procem, ele entra definindo esses papéis, essas responsabilidades, o comprometimento dessa liderança com os clientes, com os colaboradores e com o próprio negócio. Porque, assim, uma empresa que entra para o Procem, ela deixa, se ela entrou para brincar de fazer negócio, ela deixa isso de lado e passa a fazer a gestão realmente do negócio. E aí, depois disso, a gente passa para o planejamento, que é uma outra cláusula, e os processos, que é a operação. Então, por que o Jarrid hoje está tendo tempo de estar aqui? Porque a operação dele está toda padronizada, está toda manualizada. Cada um sabe o seu papel, sabe o que deve fazer, os resultados que deve entregar. E aí isso traz uma tranquilidade para o Jarrid de estar aqui, de me afastar, como ele deu depoimento. Fui passear, passei não precisei abrir o computador. Cara, 15 dias. Consegui tirar 15 dias de férias, tranquilo. Sim. Levei o computador pensando que, rapaz, eles podem precisar de mim. E eles poderiam, mas não precisaram. Não precisaram, porque a gestão estava Exatamente. bem organizada. Cara, eu acho que a maioria dos empreendedores sofre por não ter tempo para tirar férias. Porque tá tudo na cabeça deles, eles estão dentro da operação. E isso é massacrante. Eu vejo assim, eu passei 15 anos para conseguir tirar essas merecidas férias e ir tranquilo, sem ninguém me incomodar. Exatamente. Por quê? Porque os papéis estão definidos, não é? Cada um sabe sua responsabilidade. Tem os seus processos. Tem os seus processos, sabe que tem indicadores. E quando você chega, você vai em busca de quê? De resultados, através das tuas reuniões de resultados. Né, de acompanhamento de resultados. Então, você fica tranquilo para isso, porque os teus números estão ali para revelar os teus resultados. Mas tu só consegue fazer isso se tu já tiver uma gestão organizada. Se não tiver, não adianta. Para teu amigo da contabilidade, o que é, inclusive, assim, curioso, nós temos várias empresas da área de contabilidade que são certificadas. Né? Acho que nos 5 últimos Procem, todo ano a gente tem. Hoje, nessa turma que nós estamos, nessa última turma, que começou em abril, nós temos 2 empresas de contabilidades que estão certificando. E o que é que elas chegam lá e dizem assim, eu trabalho com os meus clientes, eu vejo a gestão dos meus clientes, mas muitas vezes a minha gestão está deixando a desejar. Então, assim, o que é que cada um dos colaboradores tem que fazer? Quais são os clientes que eles vão cuidar? Se uma empresa quiser contratar o teu serviço de contabilidade, qual é o passo a passo? Se você não tiver aqui, o que é que eu digo para um cliente que quer buscar o meu serviço de contabilidade? Então, se ela tem essa gestão organizada, esse processo definido, ele pode viajar, quando ele chegar, ele vai estar assim com uma série de clientes novos lá, na carteira. tudo falando como se fosse ele que estivesse falando, porque o processo fala por ele. Eu lembro bem assim que o professor Tadeu,
ele conta muitas histórias, né? Porque, inclusive, as histórias, elas nos ajudam a entender melhor os cenários, né? Sim. Zac, inclusive, é escritor, né, Zac? Então, ele é um dos caras que mais entende também sobre contar história. Em breve, aí, Zac vai lançar o primeiro livro dele, mas vamos deixar isso aí para um outro episódio pra gente falar, né, Zac? A gente deixa para um outro, mas assim, só trazendo um exemplo aqui, quando a gente implementa o processo de gestão, até a nossa vida melhora, né? Sim. Porque Sim. antigamente também até a preocupação que eu levava para casa do trabalho era muito maior. Você Era muito maior, porque obviamente não dava para resolver as coisas todas durante o período. Então eu ficava mais, aí às vezes ia para casa com uma preocupação ali de algum cliente, alguma coisa que não foi resolvida. Sim. Então quando você implementa ali, você consegue trabalhar no seu tempo de trabalho. Consegue claro saber as prioridades, já consegue fazer essa distinção, né, do que é prioridade, do que precisa realmente ser feito hoje, o que pode deixar para amanhã. Às vezes tem coisa que realmente precisa esticar um pouco além ali do trabalho, que não dá para deixar para amanhã, mas não é sempre, né? Então a gente consegue já fazer uma gestão mais organizada. Eu lembro muito bem, assim, na primeira semana que Zac chegou... Marcou essa primeira semana. Cara, na primeira semana que Zac chegou, ele cometeu vários erros, entre aspas, né? Mas depois eu entendi, cara, esses erros que Zac cometeu não foi por culpa dele, mas foi por culpa minha como gestor, porque ele foi um cara que chegou novo, ele só sabia o que ele tinha que fazer, mas não sabia como fazer, quais eram as etapas. A gente dentro da agência não tinha uma comunicação clara entre a equipe, entre os projetos dos clientes, entre as demandas dos clientes. Então eu lembro muito bem que teve uma demanda que era da antecessora dele, que ficou para ele, na semana que ele chegou, ela saiu, ficou para ele, e no último prazo máximo estourado, o cliente estava aguardando para enviar uma proposta, já era de noite, e eu estava botando minha mochila para sair, para ir embora, e eu pensava na minha cabeça, não, deve estar tudo certo, mas deixa eu só dar uma olhadinha lá para ver como é que tá. Quando eu encosto do lado do computador de Zac, eu vejo lá nada a ver com a expectativa que eu tinha, que eu imaginava que ele estava fazendo do jeito que eu estava pensando, que eu tinha explicado para a colaboradora antes dele. Sim. Então, passei para ela não passou para ele, ou seja, eu passei para ela, mas isso não ficou anexado essa informação em lugar nenhum. Ou seja, a informação ficou perdida, foi embora com ela. Eu disse, cara, tá tudo errado. Aí, e era uma apresentação para um cliente, assim, muito grande. Muito grande. Precisava mandar para um cliente era uma proposta, inclusive, de milhões. Que o cliente estava aguardando para mandar para o cara, que o cara estava esperando. Sim. Aí eu tirei a mochila e dei aquela respirada, eu pensando que eu já ia embora, e isso já era de noite. Eu pensando que eu já ia embora para casa. Não, cara, Zac, tá tudo errado, cara. Tá tudo errado, vamos ter que refazer. Tirei minha mochila e fiquei. Só para ver, assim, o quão a falta de comunicação interna, que isso faz parte de gestão também, ela atrapalha, imagina o prejuízo que isso iria dar pra gente, ao risco, à gravidade. Eu poderia perder aquele cliente grande por um erro que não foi dele, mas começou aqui da gestão de não ter um sistema integrado de comunicação fácil para os meus colaboradores. E aí, sexta-feira, 8 horas, todo mundo já querendo ir embora, já puto, porque ele tava saindo 6 horas, ficou até 8 e pouco. Os pré-feriados aqui era loucura, era terrível. Pré-feriado era terrível. Terrível. E hoje? Ó, Zac, conta aí, Zac. A gente já tem um contraste do ano passado para cá. Conta, Zac. No ano passado, teve esse feriado de 7 de setembro e 8 de setembro aqui no Maranhão. Tem o 8, que é o aniversário de São Luís, né? Sim. Então, gera uma demanda muito alta de material para os nossos clientes, né? Que querem postar do feriado. Eles querem postar sobre o aniversário de São Luís, sobre o 7 de setembro, e muitos, eles querem um aviso de feriado. Porque tem cliente que não funciona sábado, que mesmo durante a semana ele quer um aviso ali para dizer que a empresa vai estar fechada, né? Então gera uma demanda muito grande. E no ano passado, cara, foi loucura, porque nesse período, uma designer tinha pedido para sair, logo antes, porque ela não aguentou o tanto de demanda. Ela ficou uma semana. Ela ficou uma semana, porque ela não aguentou o tanto de demanda, ela pediu para sair. Aí tinha um evento que a gente estava cobrindo também, de um cliente também que tinha um monte de demanda que estava atrasada. Aí teve esse monte de demanda, a designer fez todas, mas no outro dia ela pediu para sair, ela ficou até de noite, umas 9 horas no dia anterior. Aí ela fez todas as demandas, mas também no outro dia ela já não queria mais, tá? E aí veio o feriado de 7 e 8 de setembro.
E aí a gente, para entregar todas as demandas, eu lembro que a Alessandra, que é a esposa do Jarid, que é dona da empresa, né? Aí a Alessandra, dona da empresa, chegou, pegou o computador dela, sentou assim do meu lado e começou a fazer um monte de card, de post para rede social, né? Aí eu tava fazendo outra coisa também, mas que era bem operacional. Aí tinha a equipe fazendo, a gente conseguiu contratar um designer assim meio que em cima da hora para ele fazer um monte de material. Ainda erraram legenda, eu lembro Teve legenda teve legenda errada, que foi teve- postada errado, Teve legenda errada, teve post assim trocado, eu acho que foi trocado alguma coisa, pegou a legenda de um cliente, Foi. colocou no Instagram do outro. Cara, um Aí- caos. Teve post que veio com erro de português, porque esse designer, cara, ele tá até hoje com a gente, mas esse cara, assim, é um anjo na nossa vida. Que é o Jefferson, obrigado por participar da nossa equipe, viu? Mas nessa época foi loucura. E eu nem sei como foi que esse cara conseguiu fazer tanto post assim tão rápido. E a gente ficou até de noite nesse dia fazendo. Aí eu levei o computador da empresa para casa, ainda trabalhei em casa no final de semana. Ainda trabalhei em casa ainda porque ainda tinha alguma demanda para fazer. Trabalhou no feriado, resumindo. Sim. Trabalhei no feriado, aí teve um cliente no feriado que mandou mensagem pra Alessandra reclamando, porque foi postado errado. Às vezes mandava pra mim. Isso era um problema também nessa É. época ainda. A reclamação vinha no meu WhatsApp. Sim. Aí já a gente tava lá em casa e o cliente, mandando mensagem pra ele, dizendo que teve erro. Aí ele, mais estressado, porque ele já tava zangado com a situação, já passava estressado pra ele, porque, né, é um processo bem complicado. E Mas esse ano, hoje, cara, esse ano eu lembro que deu 5 horas, eu tava ali conversando com a Alessandra. O olha material já só. estava todo feito. Que maravilha. Já estava todo Com feito. Planejamento. mais clientes, com certeza, né? Sim. Mais Mais depois, clientes. E a mais equipe eu acho que é até clientes. reduzida, né, Zac? Com a equipe A equipe tá reduzida, mais reduzida, tá mais enxuta do que no ano passado. porque no Olha ano passado só. tinha uma pessoa a mais, Exatamente. né, para fazer demanda de produção de designer. E a gente ainda estava fazendo a cobertura de um evento que foi a Expoema, né? Então é um evento que realmente teve muito material, Eu ia dizer que é um evento grande, né? Uma mas coisa- mesmo assim foi gestão. tranquilo. E aí você vê assim a importância da liderança. Quando vocês falam de comunicação, tá lá, é um dos papéis da liderança, é comunicar às pessoas o que elas devem fazer, como devem fazer e acompanhar. O exemplo que o Jarid deu foi perfeito assim, ele passou para uma pessoa e ele achou que a pessoa tinha passado para outra. Quer dizer, cadê a checagem? Cadê o acompanhamento? Então, o Procem, assim, a importância que nós entramos nisso e criamos esse sistema. As coisas não devem ficar na cabeça das pessoas, Sim. elas têm que estar orientadas. Uma outra coisa que o Isaac falou e que é muito interessante é assim, as pessoas elas têm expectativas dentro da empresa. Inclusive, uma das expectativas é assim, eu estou dando resultado, eu estou fazendo certo, todo colaborador ele quer saber isso, né? E quando você não tem esse sistema organizado, você vai passando no dia a dia, você não faz e tal. E o processo, se você tem aquele processo, se você tem um indicador, ali mesmo você já checa, ali mesmo você já dá o feedback para o colaborador, as avaliações de desempenho, as auditorias internas, que é assim, é fantástico, porque as auditorias internas é o que garante a melhoria do sistema de gestão, não só da qualidade, mas do sistema como um todo. Porque é através da auditoria que você vai olhando os pontos que já são fortes e os pontos que precisam melhorar. E por meio dos relatórios das auditorias, a liderança, a alta administração, ela faz a análise crítica disso e a partir daí starta as ações de melhorias. Gente, não tem como dar errado uma gestão. Agora, imagina assim, eu estou 15 anos no mercado, você já fez alguma auditoria? Não. Você sabe o que teus colaboradores pensam do teu negócio? Não, que é o que o Isaac falou. Né? Quando uma pessoa entra numa empresa ali naquela primeira semana, que é a semana do encantamento, você está percebendo a pessoa, avaliando a pessoa e a pessoa inevitavelmente está avaliando o negócio. Cara, eu vou ficar aqui é tudo desorganizado, aqui ninguém se entende. Fico, não. E Então, tem empresa também que o colaborador, eu digo porque já aconteceu comigo, de passar por empresas onde o colaborador ele usa aquela empresa como uma empresa de passagem, né? Ele usa aquela empresa para ele ficar por um tempo, se organizar financeiramente e depois ir para outro local, né?
Então, quando a empresa realmente tem um processo de gestão bom, o colaborador ele entra naquela empresa querendo ficar, querendo crescer ali, porque ele sabe que é uma empresa onde ele vai poder ficar tranquilo com relação a isso. Exatamente. E aí, Isaac, isso também é uma responsabilidade da liderança, porque lá no requisito 5, a liderança ela tem que garantir as competências necessárias para gerir o seu negócio, para operar o seu negócio. Então, isso começa desde o recrutamento e a seleção, porque na seleção você vê se aquela pessoa, pelo perfil que ela tem, ela realmente se encaixa na empresa ou ela está ali para passar uma chuva na empresa. Sim. E depois disso, as políticas e as práticas de gestão de pessoas para reter esse colaborador. Porque aquele colaborador que entra e sai da empresa, quando você tem um turnover alto, isso não é interessante. Alguma coisa está errada na empresa. Sim. E aí você nunca consegue formar uma equipe coesa, porque sem tempo na empresa, ninguém consegue maturar os processos, dominar o processo e realmente ter a qualidade que o cliente necessita. E tem algo que vai fazer muita diferença na vida do colaborador. A gente, como empreendedor, como empresário que trabalha gestão, a gente não pensar só no lucro do negócio, Sim. mas também trabalhar o reconhecimento daqueles colaboradores que estão produzindo, que estão dando resultado. E isso é algo que mudou muito na minha cabeça nesses últimos meses, né? Principalmente depois que a gente estava ali na reta final da certificação, eu comecei a enxergar melhor. Assim, cara, eu preciso reconhecer os meus colaboradores. A gente tem já várias ações de reconhecimento, né, Zac? A gente tem o Data Day, que é o nosso evento institucional que acontece todo dia 15. Então, a gente pega as 3 empresas do grupo, a Detalhar, o Enuvis e o Estúdio 98. A gente faz uns jogos, a gente faz uns jogos, inclusive, a respeito do nosso regimento interno, nossa missão, visão e valores. E aí gera aquela competitividade. E aí eles ganham dinheiro. A equipe que ganha, a equipe que mostra que entende mais, né? É o que responde mais rápido. Então, tem vários jogos que a gente faz. A gente premia por pontualidade. A gente tem a premiação para quem lê livros que estão na nossa biblioteca. Olha, legal. Então, são ações hoje que a gente vê que a gente consegue reconhecer o trabalho do nosso colaborador, o desempenho dele. A pessoa que lê um livro sobre experiência do cliente, é porque a pessoa está engajada com melhorar a atuação dentro da empresa. A atuação dentro da empresa. Então, a gente vai e reconhece no Data Day, publicamente lá no evento, a gente chama a pessoa e aí reconhece, entrega um chequezão gigante na mão dela lá e tira a foto e a pessoa se sente valorizada. Isso faz muita diferença na vida do colaborador. Maravilha. Eu gostaria que vocês pudessem falar agora sobre alguns cases, né, de sucesso, inclusive. Acredito que a VitaJob está dentro desses cases. A VitaJob é uma empresa ali que trabalha na área de saúde ambiental, segurança do trabalho, né? Eles dão consultoria, tem toda uma equipe ali que hoje é uma empresa certificada no Procem Qualidade. Eu não sei se eles têm a certificação em outros braços. E apoiadora também. É uma das apoiadoras do PDF também. Maravilha. E isso coloca a VitaJob num patamar diferenciado com relação aos seus concorrentes. Então, hoje, se uma empresa pensa em contratar, em ter um serviço de consultoria ali na parte de ambiental ou de saúde e segurança do trabalho, ele já vai saber que, como a VitaJob é uma empresa certificada, então tem processos, tem gestão, tem qualidade nos seus processos. E isso garante uma entrega melhor do trabalho, do resultado. Com certeza. E eu gostaria se vocês pudessem começar a falar desse case, né? Okay. Como que a VitaJob chegou a esse patamar. Fala desse, que aí eu vou falar. Tem mais 2 cases legais aqui pra gente trazer rapidinho. A VitaJob é uma empresa que nos traz muita satisfação, muito orgulho de falar dela. Né? Primeiro porque ela tem uma liderança muito comprometida, né? E uma equipe muito engajada realmente. Desde a primeira consultoria, ela mostrou muita disposição, né? E muito comprometimento com o processo de certificação. E ela, assim, melhorou muito a qualidade dos processos, tanto é que isso permitiu a empresa hoje ser uma franqueadora desse serviço. E o que é mais interessante, ela vai certificar. Ela está entrando para certificar a franqueadora.
Né? Uau. E o que isso vai significar? E qual foi nossa proposta? Nós vamos certificar a franqueadora. Só que as auditorias nós vamos escolher a empresa tua, tu é o franqueado para nós auditarmos, para saber se realmente ela, quanto Sim. gestão, que é a franqueadora, ela tem a gestão. Se essa gestão está funcionando no franqueado Lá dela. na ponta, né? Lá na Que é o ponta. operacional, Que né? é o operacional. Não adianta eu olhar só os processos de gestão, que é o que o professor Tadeu fala, né? Sim. O PROCEM, 20% é documentação, é procedimento. 80% é isso rodando na prática. É você transformar aquele procedimento numa boa prática de gestão. Ela assumiu o desafio. Foi, Não é? Ela assumiu. assumiu o desafio. Então, a gente vai certificar a franqueadora, tá? E vamos auditar nos franqueados. E a Lloyd, ela é extremamente dedicada Extremamente. É uma extremamente empresária dedicada ao admirável, processo. realmente. Ela é colega nossa, ela é cliente da agência também, da Detalhar, parceira nossa, tá aqui no mesmo prédio. Toda a parte administrativa da Vita tá aqui nesse prédio. E o que é interessante é que eu falei para vocês que eu atuo no ensino superior. E o centro universitário, que eu sou professora, ela é cliente da Vita. Vita Job. Inclusive, a Lloyd é egressa desse centro universitário. Olha como é o sistema que tu fala, o ecossistema. Sim. E eu utilizo dos serviços da Vita. E é engraçado Legal. que quando eu chego lá, eu digo, olha, eu estou aqui para fazer meus exames. Ela, amiga, quando tu sair daí, me diz se tem alguma falha. Então, o que é interessante para mim é porque eu estou no processo de certificação, vendo a gestão, vendo o processo e eu experimento desse serviço. Sim. E saio de lá extremamente satisfeita, né? Então, parabéns. A Lloyd realmente é uma empresária, assim, que eu admiro muito. Sim, legal. Outro Tem mais case? Tem um case legal. A gente tem a Silava Lavanderia, né? Então, ela certificou desde 2008. Então, vocês podem ver, são 16 anos, né? Aí de certificação. E é o mesmo caso da Vita. Após a certificação, agora eles estão conseguindo colocar franquias depois desse sistema de gestão todo organizado, né? Sim. Então, era uma empresa aqui do Maranhão, né? Genuinamente maranhense. E após esse programa aí de gestão, eles também têm muitos processos, né, Jurema? Exatamente. Eles também tem a gincana da Silava Lavanderia, que eles também fazem. É muito legal, os colaboradores ficam bem engajados. E aí agora 16 anos de certificação, porque a gente também tem que enfatizar um ponto aqui, que não é só certificar e vai ter essa certificação durante anos. Tem as manutenções, tem as auditorias de recertificações, porque aí tem que saber se está tudo andando como foi explicado, como a empresa aprendeu, né? Para poder manter essa certificação, né? Através das recertificações. Então, e o que a gente, né, Camila, tem muito orgulho de falar de empresas como essa, por exemplo, assim, ela já está no Brasil inteiro, ela tem 25 franqueadas, essa lavanderia. E ela maranhense. presta maranhense, entendeu? Empresas com 30 anos aí no mercado, começou uma lavanderia pequena e foi expandindo. Hoje ela presta serviço para praticamente todas as nossas empresas mantenedoras pela qualidade do serviço. É uma empresa muito inovadora e que a gente tem assim muito prazer em falar dessas empresas. Nós temos empresas certificadas que mantêm essa certificação desde a primeira turma do PROCEM, cara. Empresas com 24 anos de certificado. E pra gente vai ser uma honra, assim, eu já fiquei na expectativa de entrevistar o pessoal, a gestão ali da Silava, porque é um dos cases que a gente tem que trazer para cá. Isso. Pra ver assim, como que eles estão executando isso na prática. Cara, 16 anos de certificação, 16 anos de certificação, mantendo, renovando essa certificação. Sim. E inovando, né? Eles não têm. Toda vez que a gente vai lá, a gente aprende um pouquinho, a gente pega ali algo de novo. A gente pensa que não, a gente vai ali na Silava, fazer aquela visita, e toda visita a gente aprende com algo novo, a gente vê algo que eles estão implementando dentro da empresa. Legal.
E olha que eles despertam muita curiosidade. Vale vive lá dentro, Alumar, fazendo auditoria de terceira parte. É assim, Sim. eles são mesmo muito organizados. É um fornecedor maranhense. Toda vez que a gente diz assim, quando nós trabalhamos, o PDF cumpre sua missão, que é de desenvolver um fornecedor local, isso é motivo de muito orgulho para nós. Muito, Né? muito. É, Que é o objetivo maior ali do programa, né? Desenvolver o fornecedor local, gerar oportunidade de negócio. Então, assim, a gente vê um fornecedor se desenvolvendo, né? Então, as oportunidades de negócio para ele, com certeza, vão surgir, né? Automaticamente elas Com vão, certeza. vão aparecer por mérito, né? Ali da sua gestão, Uhum. da sua dedicação. Então, assim, a gente fica Cara, muito feliz. Tu Muito falou feliz. um ponto assim que eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso aí. Porque tu falou que eles estão mantendo isso há 16 anos, né? E eu, assim, já conheci outras empresas que, tipo assim, a empresa cresceu um pouco, o dono precisa, assim, ter uma ajuda ali mais profissional com relação à gestão, aí ele vai e contrata um consultor, né? Ele vai e contrata uma empresa de consultoria de gestão. E principalmente de conhecer essas empresas assim, o que eu vejo a diferença para o Procem é justamente essa auditoria e a capacidade da empresa de manter o processo de gestão. Porque realmente tem muita consultoria por aí, principalmente de fora, que nem é aqui do Maranhão, que a pessoa vai assim, não, eu vou contratar uma empresa aí cara, boa, de São Paulo, para fazer consultoria de gestão. Aí a empresa começa a fazer consultoria e começa a apontar ali umas coisas. Ó, tem que melhorar isso aqui, tem que melhorar isso ali e para, né? Para nisso. E a gente e realmente são empresas que você na prática não vê muito a evolução nesse processo de gestão. cara, Exatamente. eu penso que a gestão é como um casamento de pessoas comprometidas com a duração, a durabilidade de eternidade desse casamento. Porque só a mão não basta. Não, só a paixão não basta, e nem só o amor também não basta. Então, eu imagino hoje, eu vejo a gestão hoje como um casamento de alguém comprometido em que esse casamento dê frutos. E que esse casamento, inclusive todo mundo que casa, nos primeiros meses começa a ter os maiores conflitos e com o passar dos anos ainda vê que tem coisas que a gente começa a olhar no parceiro que precisa ser... Ah, tu faz isso, tu tem que mudar isso, tu tem que mudar aquilo. A gente vê esse conflito. E gestão vamos sentar e vamos conversar. Vamos colocar aqui os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, quais são as nossas ameaças, quais são, né, as nossas oportunidades e como que a gente pode melhorar o nosso casamento. E isso é um ciclo de melhoria contínua. Toda semana, ou todo mês, ou todo ano, a gente tem que sentar novamente. Deixa eu anotar bem aqui. E se a gente está insatisfeito com alguma coisa, a gente precisa comunicar isso, dar um feedback. Até nisso, no casamento, numa família, existe gestão da qualidade. Sim. Se eu não estou gostando, eu não vou chegar e falar aqui pro Zac, pô, minha esposa fez isso e tal, não gosto disso, quer saber, eu vou dar o troco nela. Não. Eu tenho que chegar nela, dar o feedback para ela, e é como o Zac hoje faz. Chegou o colaborador novo, primeira reunião, ele passa tudo, faz aquela apresentação de cargo, né? Anota, Faz o POP, dá tudo para ele. Com uma semana, Zac volta, senta com ele novamente, faz uma reunião de feedback, vê o que ele acertou e o que ele precisa melhorar. Daqui a uma semana de novo, ele vai fazendo isso até o colaborador entrar na engrenagem certinho, né? Ficar liso, rodar liso. Casamento é a mesma coisa. Então, gestão da qualidade, vamos pensar no casamento. Se eu quero ter um casamento duradouro, eu preciso trabalhar feedback, gestão, análise, métrica, o que a gente conquistou, o que a gente quer, fazer um plano de ação, né? Para esse ano de 2025 que vai começar. Quais são as nossas metas? Queremos viajar para onde? Vamos planejar gasto? Vamos economizar? O que a gente faz? Então, uma empresa, ela é talvez até muito mais pesada essa responsabilidade, porque a gente está lidando com sonhos dos nossos colaboradores, de outras pessoas. São famílias. Então, quando a gente tem hoje 15 colaboradores, são 15 famílias que são impactadas. São mais de 15 pessoas que são impactadas pela nossa gestão. Então, hoje eu tenho uma responsabilidade com vidas. Todos os empreendedores que assistem a gente, eles têm essa responsabilidade com vidas e famílias. Ainda tem o sonho Então, do cliente, né? Tem um sonho do cliente, O sonho do cliente. que vai depender da nossa entrega. Então, E às vezes tem o sonho daquele cara que não é o dono da empresa, mas é um líder lá na empresa do teu cliente, que é a pessoa que fala contigo. Exato. Então tem o sonho de muita gente exato. envolvida. Tem muita gente envolvida nesse ecossistema e eu acredito que a gestão da qualidade, quando a gente realmente abre a nossa mente,
quando a gente enxerga esse universo, a gente não consegue mais não saber da existência dele. Exato. Sim. E aí, em cima da tua fala, eu quero trazer o nosso terceiro case. Eu ia falar isso, né? A gente tem um case aqui que a gente não vai falar, não vai se estender muito, né? Mas também tem um case de uma empresa que é a Lucena Infraestrutura, Sim. né? Então, ela se certificou, aí eu acredito tem por volta de uns 2 anos a 3 anos, né? E logo após a certificação do Procem, 6 meses depois, a Lucena conseguiu a certificação na ISO. Né? Então, Nossa. sem nenhuma não conformidade. Então, a gente vê ali que a partir do Procem, ela já estava preparada, a empresa já estava toda preparada para uma certificação na ISO, que eu acredito que toda empresa quer uma certificação dessa, Sim, né? Que almeja sim. essa certificação. E aí, a gente também teve esse case bem bacana, né, dessa empresa. E aí, logo após 6 meses, ela conseguiu essa certificação na ISO. E nós trouxemos aqui mais um case, né? Mas esse não sou eu e nem Jurema, não somos nós duas que vamos falar, que é o case da Detalhar. E aí, a gente quer escutar um pouquinho, né, de quem participou do processo, de quem viveu. E aí, esse case não é a gente que vai contar. Aí, Certo. vocês. Eu só queria fazer uma introdução antes de você falar. Quando você fala do casamento, eu gosto muito de falar da empresa, você, sociedade anônima, porque assim, é cada um de nós, o seu casamento, a sua família, que funciona igual a empresa. E assim, todo case que hoje é um sucesso, ele passou pela dor. Né? Ele passou por qual dor? A dor da adequação. Né? A gente chega aqui com 10 cláusulas para serem implantadas numa empresa. E a empresa, ela passa por algumas dores. De assim, eu faço desse jeito, mas agora eu não posso mais fazer. É aquilo que ele diz. Fiz uma coisa, não deu certo, chama, né, para uma DR, faz ali uma DR, né, dá um Realmente feedback. Então, isso traz muita dor. E eu me lembro de dores de Jarrid. Jarrid, por muitas vezes, acho que umas 3 vezes, eu vim aqui e ele disse, eu vou desistir. Isso não dá pra mim. Lembra? Sim, E eu não, senhor, sim, você não não tem vai como esquecer. desistir. Se você desistir, mas eu não desisto de você, porque nós não desistimos da empresa. De jeito Muitas vezes uma empresa entra, declina, porque não é o momento. Depois, Jurema, eu quero entrar. Muito bem, vamos lá. Quando que nós vamos entrar? Então, nós não desistimos nunca A da gente empresa. não solta a mão de ninguém. Não Lá a empresa dá um solta. tempo, mas a gente... Aí eu disse, calma, vamos assim, vamos por esse caminho, por esse... Por quê? Porque ele estava num momento de dor. Qual era a dor que ele estava passando? De mudar a filosofia do negócio dele. Ele tinha uma filosofia de ir tocando, de fazendo do jeito que dá. Agora não, você vai fazer como o processo manda. Você não é mais o dono do negócio. É a dor da mudança. A dor da mudança. de se adequar a um sistema. Então, só queria trazer isso e que Jarrid ratificar isso e falar que hoje, como Sim. você mesmo diz, o Procem é um divisor de águas na sua empresa. É. E nós não queremos dizer isso, nós queremos que quem passou por esse processo diga, ateste isso por nós. Sim. A gente já comentou um pouco aqui dessa transformação, mas o Procem, ele foi um épico na nossa história. Então, a gente tem um pré-Procem e tem um pós-Procem. Tivemos que passar por essas dores, né? Entender. E quando o Jurema fala que várias vezes eu pensei em desistir, realmente porque, cara, nunca peguei nada sobre gestão, nunca fui de estudar sobre gestão, administração, números, finanças, nada disso. E quando eu me deparo nas consultorias de que eu preciso estudar e organizar e colocar em planilha, eu preciso arrumar manual de operação, eu digo, cara, e sabe por que eu pensei em desistir várias vezes? Porque na minha cabeça eu ainda tinha que fazer tudo isso. Quase no final da consultoria é que os meus consultores, né, o professor Tade Jarrid, você pode chamar umas pessoas aqui para participar, para poder lhe ajudar, você não precisa fazer tudo só, e eu tentando centralizar tudo em mim, porque a cabeça de um empreendedor centralizador. Lá do começo, eu disse assim, realmente eu preciso largar o osso e começar a delegar para o pessoal trabalhar. Exatamente. E aí até nisso, depois disso, ele já fazia algumas coisas, mas eu estava tentando fazer o manual só. E aí eu já no último prazo, na semana da pré-auditoria, eu liguei para a Bruna, eu falei, Bruna, das duas uma, ou eu vou desistir, ou tu vai me ajudar, me trazendo alguém
para fazer esse manual, porque eu tentei, mas eu não tenho segurança de que o que eu fiz está certo, porque eu fiz só Sim. a escrita do manual da qualidade. E aí eu vou ver aqui com o pessoal. E aí ela me conectou com 2 pessoas e aí a gente conseguiu fechar com a Elediana, que até hoje ela dá a consultoria pra gente, nos ajuda a construir esse manual. E se não fosse a Elediana, a gente não teria conseguido fazer, aí eu teria desistido. Porque eu pensei que eu sozinho tinha que, até isso, eu tinha que fazer. Eu digo, não, cara, não, eu posso contratar alguém para ajudar a gente a construir esse manual. Sim. Isso mudou. Eu falei, cara, agora sim, hoje a gente olha para trás e vê a melhor decisão que eu fiz foi não ter desistido. A primeira foi ter aceitado, topado entrar no programa e depois, nas diversas vezes que eu pensei, meu Deus, onde que eu me meti para aceitar esse processo? Exatamente essa frase. Muitas a gente escuta isso de muita empresa. Eu só precisava delegar, né? Ter as pessoas certas e delegar elas para me ajudar, para que eu ficasse de fora e observando, fazendo ali as reuniões, gestão e tudo. E hoje eu percebo que uma das coisas que eu mais precisei realmente foi descentralizar e começar a delegar mais as coisas para as pessoas. E até brincava aqui com o pessoal, né? Já vários dias aí o pessoal tá ocupado, eu não, tô fazendo nada. E já era estranho quando eu comecei a ficar livre de demanda, já era estranho eu estar sem fazer nada, porque eu sempre estava fazendo alguma coisa. Mas eu percebi que isso é saudável para que eu tenha cabeça para ficar pensando no negócio. Exatamente. Pensar também Pensar. Gestão, né? Também vai conseguir, porque ali o papel do líder, o papel do gestor é exatamente esse. Pensar de como pode ampliar a sua empresa de oportunidades para gerar oportunidades para o seu negócio. E ainda tem aquela questão do nível de colaborador, porque tem o colaborador que ele é operacional, né? Tem o colaborador que ele é tático e tem o que é puramente gestão. Exatamente. Hoje, o meu nível de trabalho na Detalhar é um colaborador que é tático. Então, também o tático, ele também precisa dessa pessoa que está ali somente pensando no negócio para ela chegar de vez em quando e dizer, olha, eu acho melhor a gente fazer isso aqui e tal, porque é uma coisa também que vai além do colaborador que é tático. Né? Sim, sim. E já aconteceu, a gente teve até um caso semana passada, foi quinta-feira, que tu falou sobre Readline, essas questões? Sim. Foi quinta-feira, a gente teve um caso que já a Read olhou algo de fora, ele chegou e me falou, Zac, bora fazer assim e tal, eu tenho essa ideia aqui. Então é algo que não que o colaborador que é tático ele pode fazer, mas que também a pessoa que está só na gestão, de fato, ela consegue ter uma visão melhor, né? Sim. Porque é o papel de quem está lá em cima, é o estratégico, é olhar para o mercado, é olhar para as melhorias e trazer para o tático transformar em ação. Exatamente. O tático é a grande mola, né, entre o estratégico e a operação. Mas precisa demais desses insights do estratégico. Né? Ainda teve outra coisa que melhorou, só te cortando rapidinho, é porque, tipo assim, quando eu cheguei na Detalhar, eu já tinha tido várias experiências de liderança, né? Mas o que mudou com o Procem foi que eu entendi que o líder, ele não é gestor. Não é só você liderar. Não é só você dizer para fazer e ver o resultado, né? O líder, ele não é gestor. O líder é uma coisa. O gestor é algo que você... que tem liderança, mas que tem outras coisas a mais, outros passos que você tem que cumprir, né? Isso eu descobri que eu era mais líder do que gestor, até pelo emocional, né? Então eu agia muito pelo emocional, estava junto com a equipe, talvez por isso essa minha crença de estar sempre no operacional, junto com o pessoal, as pessoas veem eu trabalhando e carregando eles juntos, mas depois eu entendi, cara, eu preciso ser gestor. E líder também. Tu era o dono da empresa no nível tático. Então, pois fazer a gestão, só Deus. Deus ajudava. Rapaz, Isso é verdade, sim, isso é verdade. sim. Então, o Procem Qualidade foi um marco, foi um épico na nossa vida jurídica. E aí eu gostaria de passar para vocês fechar, né? Encerrar esse episódio, que foi muito bom. O que vocês deixam de feedback, de comentário para quem está assistindo a gente aí sobre gestão da qualidade? Eu quero deixar a Camila encerrar e eu quero falar antes aqui do Procem. Em cima de uma fala do Isaac, ele falou assim, algumas empresas buscam consultoria de fora, do sul, do sudeste do país,
enquanto nós temos um programa tão bom, local. É lógico que não tem um know-how de uma ISO, mas, de fato, a empresa que certifica em qualquer uma das áreas que nós oferecemos, ela não tem um know-how, mas, de fato, ela tem os requisitos de uma norma internacional rodando na gestão do seu negócio. Mas é aquela coisa que é bíblica, ninguém é rei na sua própria terra, não é isso? Sim. Então, muitas vezes o Procem não tem esse reconhecimento, a empresa busca uma consultoria de fora, muitas vezes quando nós chegamos, meu Deus, mas por que isso? A gente podia resolver com o Procem. Então, o Procem é um programa local, é um programa que de fato dá resultado. E aí eu queria parabenizar, né, finalizar parabenizando a Detalhar por essa certificação, né, por essa aceitação, né, por ter aceito virar a chave, né, porque assim a gente sabe que realmente foi uma virada de chave dentro da empresa. E agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, nesse primeiro DataCast, né, e aqui divulgando e mostrando todo o trabalho do PDF, porque assim, eu digo que lá no PDF a gente trabalha mesmo com muitas empresas aqui do estado do Maranhão e a gente gosta, né, Ju? A gente gosta realmente. A equipe aqui tem eu como coordenadora, Jurema ali à frente do Procem, tem o Jailson e a Vanessa. Então, nossa equipe, a gente realmente é engajada para que a gente consiga escutar mais depoimentos desse, né? Então, depoimentos de que uma empresa aqui do nosso estado, uma empresa daqui do Maranhão, tem esses cases de sucesso e a gente fica extremamente feliz de saber que tem empresas grandes indústrias não precisam buscar empresas em outros estados, que nós temos empresas aqui dentro que podem oferecer serviço de qualidade para toda a nossa região aqui, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de ter esses cases de sucesso, né? Vocês viram que a gente trouxe Sim. outros cases aqui, mas ali, escutado já falar, a gente já escutou o depoimento dele, né? Dizer que, como foi que tu disse, Jair, que Deus mudou a tua vida e o Procem mudou a minha empresa, né? Então, a gente sabe o quão importante é o Procem e o PDF, né? Porque, assim, o Procem e o PDF Maranhão, eles andam juntos, né? Então, a gente anda ali de mão dada. O Procem em qualificar empresas, em desenvolver fornecedores e o PDF Maranhão gerando oportunidade de negócio, fazendo com que essas empresas acham oportunidade de negócio aqui dentro do estado. Isso. Camila, Maravilha. E a gente precisa dizer também que nós trouxemos, por questão de tempo, 4 cases de sucesso, mas nós temos 30, 40, 50, assim, até para não ser injusto com outras empresas que são cases de sucesso e que a gente se orgulha demais. Demais, Sim, é isso que eu digo. Toda certificação a gente fica orgulhosos, né? O programa, eu digo assim, porque eu digo que aqui estou eu, né? Mas eu sempre digo que é o PDF. Então, a gente sempre... Tudo isso é graças, né, ao PDF, ao Procem, que andam sempre de mão dadas para poder conseguir com que essas empresas ganhem competitividade. E assim, eu não falei, né, no começo, mas aqui reforçando, o PDF e o Procem andam de mão dadas e é um programa dentro da Federação das Indústrias, né, da FIEMA. Exatamente. Então, vocês conseguem ver a grandiosidade, vocês conseguem ver a força que a gente tem por trás desse programa, né? Então, é uma força muito grande, onde apoia, onde ajuda, né? A Federação das Indústrias do Estado do Maranhão ajuda e apoia e dá essa força para que o programa consiga caminhar. E aí, então, a gente vê ali FIEMA, PDF, Procem, gerando oportunidade de negócio para as empresas aqui do nosso estado. Maravilha, falou tudo. Então, obrigado a todos que participaram aqui com a gente, né? Todos que assistiram esse episódio até o final. E que Deus abençoe vocês e transforme o negócio de vocês através da gestão da qualidade. Muito obrigado. Até a próxima.